Alguém já A gente tentou? fez aqui umas 3 vezes já, eu acho. Beleza, então Eu já fiz tem isso uma... com um cabeludo. Então é legal, quem já tem uma ideia, eu fiz os slides tentando mesclar quem tinha a ideia já do processo e quem não tinha. Então eu vou tentar falar desde o início até o final, dando meus toques pessoais, as coisas que eu percebi que funcionaram melhor, né, e conhecimentos sobre fermentação que eu já trouxe do hidromel. Eu sempre fiz hidromel, sempre assim, né, faz uns 2 anos que eu faço. Cara, o cara é chato. Tem um pessoal aí que deve chegar um pouco mais tarde ainda, né? Mas de repente eu ficar por aqui e acabar rolando, não sei, né, dos nossos horários lá a gente vê. Mas enfim. Desculpa perguntar, mas o que é hidromel? Então, o hidromel é uma bebida tão antiga, ou até mais que o vinho, é a base de água e mel fermentado. Eu trouxe uma garrafinha do que eu fiz, pode ser de diversos sabores, assim, desde uma coisa seca, próxima do vinho branco, até uma bebida mais licorosa, com um sabor bem forte, doce de mel, né? E um teor alcoólico bem alto. É uma bebida muito antiga porque a facilidade de fazer é que se você pegar um mel verde, ele fermenta e vira hidromel. Esses são hidroméis assim, tribais, digamos assim, né? E depois a bebida foi evoluindo e acabou morrendo porque perdeu espaço para o vinho. Basicamente essa é a história, assim, né? Foi achado assim, maias tomavam hidromel, os romanos já tinham uma produção mais refinada e tudo mais, os egípcios tomavam. Então, assim, muitas civilizações consumiam. Mas eu tenho a impressão que era uma parada assim germânica, né? Então, os vikings tem até na mitologia existe, tem até uma cabra que chama Eidrun, que em vez de ela tirar leite, você tirava hidromel dela, e ela fornecia hidromel para Valhalla, né, que era onde os guerreiros, né, quem batalhava era quem ia para o céu, entre aspas, que era Valhalla. Enfim, tem muita história aí, hidromel tem muita história legal. Eu só fazer um adendo, como o pessoal não tinha conhecimento do processo e nem exatamente uma certeza do que acontecia, como acontecia, por que acontecia, isso aí era relacionado à magia, à divindade. Verdade. Então o que acontecia? Eles tinham, muito antes deles fazerem coisa de barro, que é uma coisa bem mais complexa, você tem que achar o barro certo, moldar e tudo mais, e nem sempre fica, isso aí acaba sendo muito permeável, respira muito e tal. As pessoas sempre fizeram sacos de couro. Então, muitos sacos de couro, eu não esqueci o nome certo disso aí, mas porque também tem vários nomes, mas essas bolsas de couro, algumas eram consideradas mágicas, porque você botava lá um mel, suco de uva ou um mel, e aquilo fermentava e virava uma outra bebida. E que quando você ingeria, você tinha sensações. Então, essas bolsas mágicas são citadas em várias literaturas diferentes. Lógico, a humanidade perdeu muita literatura, né? Então, quer dizer, uma das poucas intocadas são as nórdicas, né? São as mais do norte por causa do frio, porque eles eram isolados, porque eram povos mais indomáveis, né? Então a literatura deles permaneceu com as runas e tudo mais, né? E o pessoal das Arábias. Sim, tem muito na Polônia, tem na África, tem um hidromel especial lá também. Então tem espalhado pelo mundo inteiro. Então o Oriente Médio, que se expandiu para cima e para baixo aí, ele também manteve registros porque não foi cristianizado e não passou pela Era Negra, né? Onde se destruiu todo o conhecimento da Europa cristã. Enfim, bom, aí quanto à cerveja eu escolhi essa imagem, eu achei interessante porque muitas pessoas não associam o barril à cerveja. Porém, o barril feito de madeira mesmo, né, não os tonéis, tem muito a ver com a cerveja. Dá para você fazer cervejas maturadas em barril, né? Tem até um cara aqui no Brasil, não me lembro o nome dele, mas ele faz bastante. Então eu acho que é interessante associar para a gente não perder, porque a maior parte das pessoas que fazem cerveja nem pensam nisso
Porém dá para maturar antes de fazer um priming, dá para fazer... Opa. Beleza? Tudo bom? Lá. Legal. Aí, meu. Enfim. Mas esse vinho tem que ser, esse tonel tem que ser permeável, então, de madeira. Olha, eu acredito que, assim, se você pega um tonel bem feitinho mesmo, praticamente a oxigenação ela é micro. Eles chamam até falam que tem uma micro-oxigenação que até tem um certo benefício para a bebida. Enfim, foram informações que eu acabei obtendo, mas é lógico que a oxidação em si não é muito bem-vinda, né? Para qualquer bebida fermentada, né? Só para complementar isso aí, é exatamente, não pode ser invernizado, não pode ser fechado. Né? As fibras da madeira vão fazer trocas gasosas bem mínimas mesmo, muito demoradas, e que às vezes saem óleos essenciais da madeira, que tem madeiras mais ricas e menos ricas em óleos essenciais, e por isso são preferidas, por darem sabor final à cerveja. Agora, a parte da oxigenação, o que acontece? Vai caindo um pouco a quantidade de álcool, que ele vai levemente evaporando. Porém, também leva água junto. Então a cerveja fica, a bebida fica mais densa. Então ela fica com as qualidades dela mais afloradas, porque tem menos água e é um jeito mais, vamos dizer, ela envelhece também, né? Então ocorre oxidações, se criam moléculas maiores, né? Cadeias maiores de moléculas. Então para o álcool isso é importante, porque você teoricamente tem menos dor de cabeça, menos problemas relacionados a moléculas pequenas que passam nos Nos filtros filtros de cerveja junto com o pessoal do biohacking, dos químicos, biólogos químicos. Eu não sei como é que volta aqui pro slide, porque não tá permitindo aqui, ó, viado. Pô, ó, tá vendo? Não permite mais. Vai, filho. Como é que o quê? Que volta para a apresentação do slide, ó. F5. Então, não tá, não vai indo. Não tá indo. Fechado. Reinicia. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. Porque ela já tá rodando. Então vamos lá, vai pro lado, pra frente, pra trás, não. Enter, não. Opa, travou. Ó, então enquanto ele arruma ali, ó, aquele que tá no pires é o lúpulo. É o lúpulo. Aquilo é da família do lúpulo tem apenas uma outra acho que subfamília, né? Talvez ele soubesse dizer melhor, né? Eu sei que da família do lúpulo tem a maconha. Ela pertence à mesma família. Na família só tem dois indivíduos, né? Duas espécies, na verdade. Que é o lúpulo e a cannabis mesmo. Bom, mas tudo bem. Enfim, eu compilei aqui os ingredientes que vão para uma cerveja, que é a água. Você tem que pegar uma água de qualidade para fazer. Por exemplo, uma água... Eu usava água mineral, eu acabei parando. Eu estou usando água filtrada mesmo. Eu acho que eu tive melhores resultados, assim. Eu acho que Água da torneira. Torneira filtrada. É a melhor opção. Filtro de barro. Filtro normal, pode ser até aquele filtro... Lógico, quanto mais ficar no filtro, mais água filtrada. Porém, eu uso o filtro comum mesmo, aquele filtro de torneira. Não tive problemas. Sai água à vontade, né? Sai água à vontade. Até hoje eu não tive nenhum problema especial. Falo, olha, eu acredito que a fermentação desandou por causa da água ou coisa do tipo. O cloro não interfere? Oi? O cloro não interfere? Então, a maior parte dos filtros tiram o cloro. O fio do carvão ativado, branco e preto. Ele elimina o cloro. Né? O cloro sim interferiria. Claro, caso você, por exemplo, você vai colocar a levedura para fermentação, se tiver cloro, o cloro vai matar a levedura, óbvio. Né? Tudo bem. Cereais. Tem muitos no mercado, tem cereais produzidos em diversas partes do mundo, tem coisa do Brasil, tem coisa importada. Porém, o importante é que o cereal tenha
malte, né? Você extrai o malte, que é o açúcar, que será convertido para álcool durante a fermentação. Então, inclusive, dos questionamentos, você vai falar de cerveja das mais comuns, é que eles utilizam cereais que não contêm malte, que contêm outros açúcares, né? Aí o pessoal põe arroz, põe milho, entendeu? E que dá sabores diferentes, né? Que não são os tradicionais de uma cerveja. Inclusive no Peru tem uma bebida chamada chicha, que é feita do milho. Eles pegam o milho, mastigam, depois põem mais milho lá dentro. E a gente fala que o João Paulo brincou, e é verdade, é a cerveja do Peru. Por quê? Porque não deixa de ser um cereal, né? No caso, alguma semente, alguma coisa assim, que foi fermentada e você bebe durante a fermentação, que é o que dá essa espuma, né? Essa sensação de fervor na boca. Então não deixa de ser uma cerveja, assim, não a nível, né, não a nível de especialmente uma cerveja, né, existem leis que vão falar isso é cerveja, isso é vodka, isso é aquilo outro. Não é uma cerveja, mas é um processo semelhante. O lúpulo, eu coloquei esses dois que me lembrei assim na hora, que tem o lúpulo galena, o lúpulo magnum, existem uma porrada de tipos de lúpulo. Eu não conheço lúpulo que é plantado aqui. Eu conheço lúpulos, a maior parte deles são importados, né? Dos que eu comprei todos são importados. O que acaba tendo uma certa dificuldade de frescor. Quanto mais fresco, melhor. Então, a gente viu aqui no slide anterior, o lúpulo que está aqui é um lúpulo in natura. Porém, o lúpulo que vem pra gente, ele é compactado, né? E formado assim não é bem umas bolinhas, uns tubinhos assim, e às vezes vende depois de um ano que ele foi processado, então o sabor acaba não sendo aquele tão agradável quanto seria num lúpulo fresco. Então procurem sempre lúpulos frescos, não é fácil achar, é caro, entendeu? Porém, quanto mais fresco, melhor vai ser a qualidade do lúpulo. Esses Galena, Magnum são marcas? Não, são tipos. São espécies? São espécies. Porque, por exemplo, o Magnum, eles chamam de lúpulo de amargor. Então ele tem um sabor muito mais amargo do que o Galena, por exemplo. O Galena eles chamam de lúpulo de aroma, que você vai colocar primeiro, e o Magnum você coloca só no finalzinho da fervura. Tá? O fermento tem que ser um fermento selecionado por estilo da cerveja. Cada estilo tem um fermento, uma cepa, que né, eles chamam, especial realmente para cada estilo que você quer fazer. Tem gente que, né, quanto mais conhecimento você vai tendo na fermentação, você vai falar, esse lúpulo traz tais e tais características, então eu vou usar ele para isso ou aquilo. Para ser sincero, eu ainda não tenho essa manha, falar, eu vou usar esse para dar um sabor XYZ. No caso do hidromel, eu uso lúpulos especiais para vinho, né? Então para o vinho também tem vários, tem fermento para champanhe, tem fermento para vinho branco, entendeu? Então eu vou tentando misturar para fazer o hidromel, mas é um outro assunto. A minha dica, procura kit, caso você queira fazer, está no início, não sabe bem exatamente o que vai usar, o que não vai usar. Existem sites que vendem kits prontos, é muito prático, você chegou, comprou, você fala, quero fazer 20 litros. Aí vai ter o kitzinho para 20 litros. Quero fazer 5 litros, vai ter o kit para 5 litros. Então as cervejas todas que eu fiz até hoje foi através de kits. Eu gosto, não é muito caro, você vai pagar um kit barato, você vai pagar uns R$30 um kit para 5 litros de trigo, por exemplo. Já vem tudo. O malte moído, que dá um trabalho para moer, entendeu? Você vai ter o fermento, vai ter tudo bonitinho. O primer já vem com as tampinhas, vem com tudo mesmo, tudo. Os equipamentos para baixo custo, né? Se você quer começar a fazer cerveja, sempre vai ser num custo barato, você não vai querer ficar gastando, você não tem certeza se vai dar certo. Então assim, quem quer começar a fazer, hoje em dia, há 5 anos atrás, não existia, que é há 5 anos atrás não existia, que é o kit para 5 litros. Realmente não era possível
só existiam panelas para 20 litros, todo mundo só falava em 20 litros e tudo mais, então para 20 litros tudo você vai gastar mais. Você vai gastar mais o equipamento, você vai gastar mais os ingredientes, entendeu? E aí uma pessoa, um dia, eu até tentei lembrar o nome da pessoa, pesquisei na internet e não achei com facilidade, mas foi um brasileiro, um cozinheiro. Ele falou, olha, eu quero fazer cerveja pouca, eu quero experimentar novas receitas, eu quero colocar frutas, eu quero brincar, eu quero ter a arte de fazer. Porém, eu não vou fazer com 20 litros, porque se ficar ruim, eu vou jogar muito dinheiro fora, entendeu? E aí ele teve a ideia de usar uma espagueteira, que é uma panela. Eu ia trazer aqui e acabei não trazendo, porque ficou meio... Eu tava comprando as coisas boas da cerveja. Oh, aí sim. Beleza, cara. Eu tô no começo também aqui. Beleza. Pode entrar. Se você quiser sentar mais pra cá, porque aí você vai poder olhar. Ver os slides com mais facilidade. Eu acabei colocando poucas imagens, porque realmente tinha pensado em trazer todo o equipamento e colocar aqui. Porém, conversando com o meu pai, ele falou, não, deixa pra depois, não sei como é que Tem vai ser. um equipamento na cozinha e o pessoal vai fazer uma abraçagem hoje, vai produzir uma cerveja. Então isso vocês vão ver na prática, que é muito mais legal. Então, ó, tem a panela espagueteira, a diferença dela é que ela é uma panela comum com uma torneirinha encaixada, e dentro dessa panela tem mais é para fazer macarrão, né, para fazer espaguete, então vai ter uma outra panela furadinha, né? É um coador, né, embutido nela. Isso, um coador, então é um encaixado dentro do outro. Isso facilitou muito, porque você vai fazer a abraçagem, você vai colocar os grãos dentro desse coador e depois, quando terminar a abraçagem, você simplesmente puxa, tirou, acabou. No sistema tradicional é um panelão com um bocal, uma torneira grossa, grande. Aí você vai colocar os grãos tudo lá dentro, vai fazer a abraçagem, aí você vai abrir e coar no momento para passar para outra panela para iniciar a fervura, entendeu? Então foi um sistema muito inteligente. O sistema da espagueteira é o que eu uso, eu só faço de 5 em 5 litros. Por enquanto não quero passar para algo maior, eu quero para nosso consumo, por enquanto está o ideal. Vai precisar de um fermentador, você pode usar um balde comum, um airlock, um balde alimentício, né? Esses baldes que vem manteiga, vem creme de leite. Você acha fácil o balde usado, né? Se pesquisar. É fácil, não é tão difícil de achar. Existem baldes novos. O plástico tem que ser alimentício, tá? Tem que ser próprio. Se você usar um plástico qualquer, fica ruim. Ou o que eu uso um galão de vidro. Eu pego aqueles galões de sangue de boi, esse tipo de coisa. Você acha fácil também em ferro velho. O pessoal recebe, às vezes, um monte deles novinhos. Então fica fácil. Você chegou lá, comprou, você lava tudo bonitinho, vê se está em boas condições. Eu acho o vidro uma coisa um pouco mais limpa do que o plástico. Por quê? O vidro, a parede é lisíssima, né? Então as bactérias não vão ficar lá. Olha aí, ó, um baldão aqui. Aí vai vir uma tampa. Um extrato de mamão para pêssego dentro aí. Aí, ó. Pega o cheirinho aí. Então você vai colocar a tampa aqui e vai colocar um airlock, que é uma válvula que permite com que o ar saia e não entre. Então, vai falando, eu vou pegando as coisas. Ele vai pegar, vai ficar muito fácil para vocês realmente visualizarem. Então, eu uso galão de vidro. Peguei um monte de garrafa no lugar de reciclar. Aí ó, pra você ver, é fácil, cara, não é difícil de achar. O pessoal joga isso no lixo como se não fosse nada, entendeu? Pô, vidro dura muito, cara. Se cuidar direitinho do vidro, você pode colocar o que você quiser lá dentro, entendeu? Até a gente às vezes faz chá dentro das garrafas de vidro. Aí ó, que beleza. Esse é o airlock. Como é que ele funciona? Você vai pôr água aqui dentro, ou um sanitizador, pode ser água com cloro, o que você quiser. E aí,
eu costumo colocar água comum mesmo, filtrada, porque se de repente a água volta aqui sem querer, você está mexendo, a hora que cai lá dentro, não vai dar nada. Né? Agora se você colocar, por exemplo, água com cândida, ou água com iodo, que é um outro bom sanitizador, pode dar problema. Então, durante a fermentação, vários gases vão sair e as bolhas vão atravessar a água que tiver aqui dentro, porém o ar não vai conseguir voltar, vai evitar contaminações. Porque no ar que a gente respira tem diversas bactérias, tem esporos de fungos, entendeu? Que podem dar um gosto ruim na sua cerveja. Enfim. Uma pá ou uma escumadeira, eu prefiro a escumadeira porque ela tem uma maninha que eu vou falar depois, que eu costumo usar, e também quando você vai mexer ali os grãos, né, que você tem que estar sempre mexendo para homogeneizar, né, para a extração do açúcar. Ela é boa de trabalhar, é grande. O termômetro, a temperatura é muito importante na fabricação da cerveja, na fermentação da cerveja e até na hora de você tomar. Para quem é sommelier e tudo mais, sempre vai ressaltar a importância da temperatura. Desde o início do processo da cerveja até o momento de você beber, a temperatura você tem que se preocupar. Um arrolhador, não sei se tem um aí, é um objeto simples, é tipo um amassador de latinha, só que em vez de pôr a latinha, você vai colocar uma tampinha, você vai abrir a garrafa e pum, vai arrolhar. Existem vários sistemas de arrolhador, desde o industrial até o caseiro mais simples. E eu costumo usar, eu acho muito interessante a manha que eu passo, que é você usar uma bomba para recirculação. Pode ser uma bomba de aquário, para 20 litros eu já vi há uns R$100 você compra uma bomba própria. Durante o processo da abraçagem... Eu só queria passar para vocês verem o grão maltado, né? E o... Tem que colocar um gel desse. Isso daqui é basicamente cevada, né? Então, quer dizer, existem vários tipos de cevada, como ele falou, né? E existem alguns grãos maltados, né? O trigo também é maltado. Existem alguns outros. E o lúpulo, né? Esse é lúpulo. Esse daqui é um lúpulo. Vocês vão ver ele melhor depois, né? Vocês viram lá no começo da apresentação que ele tem aquele formato de sininho e aqui ele é comprimido e desidratado, né? Para que ele se mantenha as características. Eu vou passar aí para vocês verem, dar uma cheirada. Pegar o grão, E assim, então, o arrolhador aqui é simples, você vai colocar o que você vai arrolhar aqui, a garrafa, vai colocar a tampinha aqui e vai fechar a garrafinha. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho do processo. A bomba de aquário é muito interessante porque, suponhamos que aqui seja a panela, durante o processo da abraçagem, que eu vou falar um pouquinho mais depois, é interessante você ter a bomba de aquário para fazer a recirculação. Vou deixar isso para depois porque eu estou falando. Então aqui vocês podem ver a panelinha espagueteira, então é uma dentro da outra, né? Aqui ó, uma dentro da outra, você vai puxar essa daqui para fora e depois iniciar a fervura. Ela é de 5 litros já? Ou é 5 litros, na verdade ela é de 7 litros. Você vai fazer aproximadamente 5 litros de cerveja, a panela é de 7, vai ferver, vai sair um pouco do líquido. Essa é uma pazinha cervejeira clássica. Eu não costumo usar porque ela é cara e eu não acho que ela funcione tão bem, para ser sincero, entendeu? A única coisa boa, ela é reta, então não tem nenhum tipo, é fácil de sanitizar, isso é bom. Você pega uma escumadeira, ela é cheia de coisinhas, então de repente você der azar, tem alguma coisinha ali que pode desandar a sua cerveja. Mas eu nunca tive problema. Um balde com airlock, desse tipo que a gente está vendo, né? Tem aqui já uma torneirinha para facilitar a extração do líquido, porém você pode usar por sifonação, fica fácil também. Põe aqui uma mangueira e sifona. Esse é um arrolhador do mais carinho, é um arrolhador que você vem, vê esse aqui, é fácil, a única vantagem dele é que você não tem que ficar ajustando o tamanho, né? Eu uso garrafinha, tem que colocar calça aqui embaixo, ele vem uma garrafinha pequenininha, eu fecho. Esse aqui você põe direto na garrafa e trava. Aqui tem um álcool 70, que é um dos tipos de sanitização para você utilizar, um dos produtos para sanitizar, e um borrifadorzinho e um termômetro. Com isso daqui
você consegue realmente fazer uma cerveja legal, uma cerveja de qualidade, basta ter paciência, fazer tudo direitinho. Bom, sanitização. Esse é um processo que para o hidromel, ele é muito importante. Às vezes mais do que para a própria cerveja. Por quê? A cerveja, a fermentação é rápida. Então você vai ter lá, em aproximadamente 10 dias, você vai ter ela já fermentada, depois vai entrar na maturação. Ou seja, em um mês você tem a cerveja pronta para beber. O hidromel acaba demorando mais. Uns 2 meses, de repente, você vai passar por uma maturação. Às vezes você bebe, que nem eu, estou deixando parte do meu hidromel para beber em 1 ano depois, porque ele realmente agrega outras características, né? Então, é muito importante sanitizar. Quanto mais você sanitizar, mais você vai ter uma bebida sem off-flavors, né, sem sabores desagradáveis, entendeu? Mais você vai ter uma bebida de qualidade. Existem basicamente 3 produtos que você vai usar para sanitizar. Água sanitária, você dilui ela na quantidade correta, porém você tem que enxaguar ela depois. Eu já usei, não tive resultados muito práticos, gasta muita água. Por exemplo, você vai ter que sanitizar tudo, vai ter que sanitizar o balde, vai ter que sanitizar a tampinha, airlock, você vai sanitizar tudo que vai entrar em contato com a sua cerveja. Então, acaba que você tem que primeiro sanitizar e depois lavar. Gasta água pra caramba, entendeu? Não gostei muito não. O álcool 70 é o mais indicado. Eu tenho até álcool 90 em casa, depois eu fui ler. Não é indicado tão bem para sanitizar porque ele evapora muito rápido. Então o álcool 70 é a concentração indicada. É fácil porque, por exemplo, você pegou uma colher, estava lá no meio, estava lavada lá na sua gaveta. Você pegou o álcool 70, tal, jogou na colher, contanto que ela esteja limpa, óbvio, entendeu? Você já pode colocar ela em contato com o moço. Espera dar uma secadinha, o álcool evaporar e pode colocar em contato. O iodo, eu acho que esse é o cara, tá? A respeito do que eu li. Existem produtos já indicados à base de outras composições químicas a qual eu desconheço, porém você paga para diluir e tudo mais. Eu acho que não vale a pena. O iodo, você vai gastar em torno de R$4 um negocinho de iodo a 2%, um frasquinho. Você tem que diluir ele na quantidade correta. A proporção é mais ou menos de 3 litros de água para 2 ml de iodo, entendeu? Então você compra uma seringuinha, vai lá, faz a diluição correta, 3 litros de água é o bastante para sanitizar tudo que você vai usar. Porque você pega um balde, entendeu? Tá tudo lavadinho, você vai passar por esse balde, né, com iodo, funciona muito bem, muito bem. Não precisa de enxágue, porque o iodo ele evapora, entendeu? Realmente, de tudo que eu usei hoje, até hoje, foi o mais eficiente, eficaz e barato. Eu posso atrapalhar um pouquinho? Pode, claro. O legal do iodo é que, no caso, você pode usar também, além de você usar para sanitizar, você pode usar ele como indicador da fase final é verdade. Né, É verdade. quando termina de quebrar o amido em açúcar, sem ele É verdade, se for o iodo, ele fica azul. Realmente, ele altera a cor do amido. Eu esqueci de trazer, o Papo comentou comigo para trazer o densímetro. Realmente, eu não trouxe o densímetro. Eu tenho um densímetro e eu ia explicar. Mas, através daqui, eu dou uma explicaçãozinha rápida de como funciona, é bem facinho. Bom, então eu vou entrar no processo da fabricação mesmo da cerveja, né, tentando ser resumido e falar o passo a passo desde o início até o final da cerveja. Braçagem. Braçagem é quando você vai fazer uma sopa com os grãos, entendeu? Você vai extrair dos grãos o açúcar. Como é que é esse processo? Demora em torno de 1 hora, você vai colocar a panela no fogo, de preferência um fogo que você consiga controlar com facilidade, vai colocar o termômetro, tá? Vai colocar a água e os grãos, somente, tá? Sempre respeitando a temperatura. Por exemplo, no kit que eu compro, vem um passo a passo do que você tem que fazer. Então, para cada estilo, para cada método, você não é muito diferente um do outro, porém, às vezes tem um que você tem que fazer uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, né? É sempre importante respeitar a temperatura. Eu já fiz várias braçagens, assim, muitas, né? Eu tinha feito umas 20 até hoje. No início eu deixava a temperatura muito alta, porque você está ali medindo.
Está ali medindo. Quando você foi ver, você já desligou o fogo, mas a temperatura continua subindo. É meio complicado, não é fácil, entendeu? A manha que eu obtive é o seguinte: sempre fogo baixo, liga e desliga a cada 2, 3 minutos. Liga e desliga, pá, deixa 1 minutinho, desligou. Deixa 2, 3 minutinhos, deixa 1 minutinho, aí eu consegui obter melhores resultados. E outra, eu percebi, quanto mais você aumenta a temperatura, o gosto da cerveja fica caramelizado. E nem sempre é tão agradável, entendeu? Fica um sabor meio de caramelo, meio queimado, não é muito legal não. E outra, geralmente a temperatura é em torno de 60 graus, né? 60 graus. Extrai melhor o açúcar quando você fica no tal no 60, 62. Extrai melhor o açúcar do que com a temperatura acima. Não me pergunte por quê. Eu sei que eu faço as medições com decímetro. Decímetro é um aparelho para medir a quantidade de açúcar que tem em qualquer líquido. Por exemplo, meu avô trabalhava com laranja, suco de laranja. Então ele tinha um decímetro para medir a quantidade de açúcar que tinha no suco de laranja. Entendeu? Então você pega um pouquinho do mosto, tá? Vai colocar numa proveta e colocar esse decímetro. Ele é tipo um termômetro, parece um termômetro, só que ele boia. Aí você vai medir a quantidade de açúcar. Outra forma de medir a quantidade de açúcar é com um refratômetro. É um aparelho que você vai jogar ele contra a luz, colocar uma gota do mosto e você vai medir também a quantidade de açúcar. Ambos são bem simples. Então, assim, durante a abraçagem, deu uma meia hora, vai já medindo a quantidade de açúcar que tiver, porque no final você vai ter que ter uma quantidade razoável. Às vezes vai demorar mais, se você não atingiu a quantidade, deixou muito frio e tudo mais, ou de repente muito quente, você tem que deixar mais tempo até atingir a quantidade de açúcar ideal. Tá? Recirculação, aí é que entra a bomba de aquário. Você tem a bomba de aquário saindo e eu até coloquei uma imagem aqui depois para vocês verem. Você tem aquela panela. A bomba de aquário vai tirar a água que tiver no fundo e jogar lá por cima de novo. Aí você vem com a escumadeira, que eu acho que é a manha, compra uma escumadeira e prende uma das mangueiras na escumadeira. Aí a água vai passar pela escumadeira e cair que nem um chuveirinho em cima dos grãos, entendeu? Aí você vai com paciência só girando ali e vai fazendo aquele chuveiro da água que está recirculando em cima dos grãos. Isso aí vai melhorar tanto a extração dos grãos, né, a extração do açúcar dos grãos, como, eu não sei exatamente explicar a questão química, eu já até li um pouquinho a respeito, mas ele quebra alguns cristais de açúcar e deixa o sabor melhor, aumenta a qualidade, entendeu? Então, para quem tiver um pouco mais de interesse em saber a questão química, dá uma pesquisada sobre recirculação e tem algumas explicações são um pouco assim, sem aprofundar, mas existem. Então, por quê? Depois da abraçagem, o correto é você fazer a recirculação, porém eu evito esse passo fazendo com a bomba de aquário, entendeu? Então eu faço abraçagem e recirculação juntas, tá? Depois você vai passar por um resfriamento repentino, você vai ter... desculpa, eu acabei pulando um pouco, eu pulei a fervura. Durante a abraçagem, depois que você fez aquele caldo com os grãos, você vai tirar os grãos e vai ferver um pouco isso daí. Aí é que vem a adição do lúpulo. Então, geralmente demora... o que me passaram seria em torno de 1 hora, porém eu não faço a fervura de 1 hora. Por quê? Eu vou controlando já a densidade, e é no momento da fervura que a densidade tem que ser exata. É ali que você vai falar, tá bom, vai ficar em 1050, por exemplo, entendeu? Tanto com a densidade exata, entendeu? Você já pode desligar o fogo e resfriar o que vai ser a cerveja, né? Você vai resfriar o mosto. Durante a fervura você vai colocar os lúpulos. Nem adianta ficar batendo... Como você controla a densidade? A densidade você vai usar duas coisas, ou um densímetro ou um refratômetro. São aparelhos, entendeu? O densímetro ele funciona por
tipo uma boia, você vai boiar e ver, ah tá, ficou em tanto. Ou você vai pegar o refrator, pôr uma gotinha nele, jogar ele contra a luz, você vai ver também qual que é a densidade. Tá? Existem duas medidas, o Brix e o OG. O refratômetro, alguns medem só em Brix e outros fazem, o meu é duplo, que é um pouquinho mais fácil. Já o densímetro é só em OG, eu só encontrei em OG para vender. Enfim. Eu posso falar como é que eu fiz dizer que o pessoal faz? Eu nunca fiz desse jeito. Eles, que é o lance do iodo, tipo, aí no caso o objetivo não é chegar numa densidade específica, né? É ter o máximo, extrair o máximo de açúcar possível dos grãos, né? E aí você vai esquentando, aí você vai pegando amostras e tipo, aí você vai ligando no iodo. Ah, ficou tipo aquele azul nervoso, assim, você pegou quase até preto. Então, beleza, esquentar mais. Aí isso aí ainda demora para aparecer o azul, então quer dizer que cada vez mais você está tendo menos amido, né? Para ser quebrado para virar açúcar. Isso. E esse é o jeito, mas é menos preciso do que você falou. É menos preciso. Na verdade, então, Isso para o hidromel, para fazer o hidromel, é necessário densímetro. É necessário. Então, quando eu comprei eu vinha fazer cerveja faz pouco tempo. Realmente pouco tempo. Porque eu tinha todo um aparelho que era para o hidromel. Eu tinha fermentador, densímetro, tudo mais, termômetro. Aí quando eu fui ver, só me faltava praticamente a panela. Entendeu? Aí eu comprei a panela, li a respeito e fui. Então o densímetro ele ajuda muito. Ele ajuda realmente a você ter um controle um pouquinho maior. Aí você tem uma carta na manga, na verdade. Entendeu? Você fala, mas se eu deixar aqui um pouquinho mais, a cerveja vai ficar mais doce, acho que vai ficar legal. E não é muito caro. Olha, o densímetro que eu paguei, acho que foi R$40. E dura a vida inteira. Caso você não deixe cair e quebrar, vai durar a vida inteira. O refratômetro eu acabei comprando depois, por N motivos, e aí eu paguei um pouquinho mais caro, em torno de R$100. Tá? Mas, enfim, também vai durar a vida inteira. Você comprar enfim. Você vai, depois da fervura, acabei não colocando como tópico, mas você vai fazer a primeira abraçagem de 1 hora, depois a fervura aproximadamente de 1 hora, segundo a literatura. Não faço, dá certo, mas né, segundo isso é 1 hora. Você vai ter que resfriar esse mosto bem rapidamente. Para de 5 litros, eu ponho na pia um monte de gelo, vou lá e pum, resfrio. Eu acho que é uma técnica boa, porque afinal são 5 litros só. Para 20 litros, o ideal é você ter uma serpentina, que aí você vai colocar a serpentina dentro da panela, geralmente é feita em bronze, para ser bem estéreo, né? E aí você vai colocar aquela serpentina. Então isso é importante, segundo o que eu li, ele cristaliza alguns off-flavors, algumas coisas que seriam desagradáveis. Ele cristaliza e deixa o fundo do mosto, entendeu? Ele decanta, enfim. E depois a inoculação da levedura. Eu acho muito importante falar isso, porque assim, para o hidromel a gente faz um ritual ideal para você inocular a levedura. Porque se você pegar o saquinho, ela vem num saquinho, cortar e jogar direto no mosto, ela vai tomar um choque tão grande que acaba morrendo cerca de 60% das leveduras que você colocou ali. E aí, tendo só o restante, elas ficam meio, né, demora para realmente ter uma quantidade grande de levedura, se reproduzir e ficar ali bonitinho fermentando. Então, um passo a passo simples é você pegar um pouco de água, ferver essa água, depois deixar ela, de preferência alguma coisa em metal, em inox, alguma coisa, só um pouquinho de água, tá? Cerca de 40 ml. Aí você vai jogar essa levedura em cima da água, esperar 15 minutos, e aí você, durante esses 15 minutos, você pode jogar um pouquinho do mosto, porque ela vai se acostumando já com o açúcar, a quantidade de açúcar que tiver, o pH que tiver, entendeu? E ela vai se acostumando e tal, quem não aguentar vai morrer, as outras vão sobreviver. E aí que vem, na minha opinião, a manha do gato. Você joga uma gota de azeite, né, nessas leveduras e depois uma gota de azeite no mosto. O azeite ele traz CO2 durante a fermentação. Então, depois que você pegar essa levedura já preparada, você vai misturar ela no mosto, né, e jogar mais uma gotinha de azeite. O azeite traz CO2 para a levedura
começar a vida dela, né, na verdade acordar novamente, porque ela já estava viva, com muita força, entendeu? Isso eu li num site chamado Pompeia Hidroméis. É um sommelier que resolveu fazer hidromel, só também de brincadeira, ele não vende, mas ele realmente vai muito atrás dos assuntos. Então eu não sei explicar a questão química, tá? Eu não sei. Ele explica um pouquinho no site. Eu fiz isso daqui ontem, era cerca de meia-noite, eu não tive tempo de ficar indo atrás de tudo para relembrar. Mas vão atrás do CO2 através do azeite, ele não dá gosto praticamente nenhum na bebida, porque é uma gotinha, entendeu? Em 5 litros não vai dar nada. E eu tive resultados ótimos com azeite na fermentação do hidromel, entendeu? Realmente não tive mais problema, enfim. Vão um pouquinho atrás, essa é a dica que eu dou. Põe um pouquinho de azeite para o CO2. Esse daqui é um saco que eu uso, que ele geralmente é usado para platadura, esse tipo de coisa, mas o pessoal vende na internet como grain bag, né? Ah, nossa, super chique, inglês, mas na verdade é o mesmo que os caras põem no seu braço quando você se quebra. O que acontece? Você pegou a panela, pôs o filtro em cima, você vai pegar isso daí e recobrir a panela para filtrar mais ainda a sujeira que for cair dentro da panela durante a abraçagem, entendeu? Quando você tirar, tem muita casquinha, sabe? Muita coisinha que cai, resto de lúpulo, isso daí ajuda a ficar menos suja a cerveja, que nem vocês viram ali, aquela borra no fundo, aquela sujeira, na verdade nada mais é do que isso daí. É restinho de coisa pequenininha que acabou passando. Eu uso isso daí, facilita pra caramba a vida, eu comprei um rolo, saiu baratinho, saiu R$10 lá, bem seco, acho que 50 metros. E aí você colocou na panela, fez a fervura, ajuda. Isso só para 5 litros, tá? Porque quem for fazer de 20 litros vai usar uma bazuca, que é uma coisa um pouquinho diferente, ou vai usar aqueles fundos falsos, enfim. Para 20 litros aí vocês pesquisem, se for fazer de 20 litros, qual que é o método ideal. Tá? Não pesquisei muito a fundo. Isso daí é muito útil, é realmente uma manha do gato que eu li, fui atrás e deu muito certo. Você moe o grão no negócio? Não, já vem moído, eu comprei os kits já vem tudo moído. Aí não. Essa daqui é a bombinha de aquário que eu imitei, entendeu? Então aqui é a bomba de aquário, aí você compra esse cotovelinho aqui e cola aqui. Então, durante a fervura, durante a abraçagem, que os grãos vão estar aqui dentro dessa parte superior e aqui embaixo vai sobrar um espacinho, o mosto, né, o líquido vai sair por aqui e novamente molhar os grãos por cima. É muito bom, sinceramente, nossa, não tem nem comparação com você ficar lá mexendo e tudo mais, entendeu? Para esse tipo de panela realmente facilita muito. Enfim, falando da fermentação. Como o hidromel requer mais atenção, fazer o hidromel, eu acabei tendo alguns conhecimentos um pouco mais a fundo. É legal, então eu vou falar um pouquinho dos tipos de fermentador. Tem um fermentador cônico, tem esse site chamado Indopropil, que vende insumos para vinho. Facilmente você compra coisas por lá, é barato, né? Enfim. Eu não tenho fermentador cônico ainda, um dia talvez eu compre. Por que o fermentador cônico é bom? Durante a fermentação, várias sujeiras vão cair, várias, entendeu? Vai ficar uma sujeira feia aqui no fundo. Se o fermentador for cônico, tem uma torneira por baixo onde você tira toda a sujeira, entendeu? Aí é que vem a questão de você não precisar filtrar. Se você tem um fermentador cônico, você vai tirando a sujeira, tudo mais. Durante a maturação vai vir mais um pouquinho de sujeira, você tira de novo. Meu, é muito bom. Realmente, de todos os fermentadores, ele é o mais prático. Porém, é mais caro. Fazendo um adendo, a indústria faz isso. Eles têm simplesmente fermentadores com esse mesmo formato, com um cone embaixo, só que de inox, gigantesco. Geralmente elevado a uns 2,5 metros mais ou menos assim. Tem as estruturas que seguram o tanque. E aqui tem a parte de conexão, que vai pegar todo esse floculado, que é muito rico em leveduras, e fazer a cultura novamente. Ele vai tirar essa daí, vai para um tanque só de cultura paralela, onde eles fazem a cultura daquele tipo de levedura para aquela cerveja. Então eles
acabam às vezes tendo que adicionar um pouco mais de levedura comprada mesmo, para manter um pouco de qualidade, porque ali sempre tem um pouquinho de levedura selvagem que acaba vindo no processo, que acaba vivendo nos tubos, nas coisas, vindo do ar, né? O ar aqui está cheio de levedura selvagem, então, e aí eles acabam colocando mais aquela para reforçar, vitaminas para reforçar e ter aquela cultura de levedura que vai dar alguma parte da característica da cerveja que se produz no local. Sim. A reutilização das leveduras é igual quem conhece um pouco de fazer pão, esse tipo de coisa. O pessoal usa, pega, acho que é pasta madre que eles chamam, que é o pedacinho do pão que vai dar a fermentação do próximo pão. Então tem gente que usa a mesma há, sabe, 20, 30 anos, veio do avô e vai usando sempre aquilo lá, entendeu? Coalhada também. Coalhada, isso, é o mesmo sistema, é tudo o mesmo sistema. Fazer iogurte também, você Fazer separar um iogurte. potinho pra misturar no leite pra virar iogurte. O kefir, todo mundo, né, é moda hoje em dia, vou fazer iogurte com kefir, porque traz isso, traz aquilo, e realmente traz, né, cada levedura vai fermentar diferente o gosto, vai trazer novas características, né, enfim. Tem bancos de cepa gigante na Alemanha, tem faculdade sobre cerveja, os caras têm mais de 1000 cepas, entendeu? É realmente uma brincadeira forte de brincar assim com levedura. Então assim, o legal do cônico é que você extrai os sedimentos com facilidade. O de vidro, que é o que eu uso, eu acho ele mais limpo, fácil de sanitizar, entendeu? Enfim. Tem o de cobre, que é o tradicional na Alemanha. Você vai ver por exemplo, a Weißstefan, que ela é uma marca que tem mais de 1000 anos, eles fermentam em cobre. Não sei por que exatamente, mas todos são fermentados em cobre. Eu já vi que é tradicional realmente isso. E é lógico que você pode usar o fermentador balde comum, simples, é funcional, não dá problema também, enfim. A única coisa ruim que eu vou ressaltar do balde, eu sempre usava balde, tenho vários desses aqui em casa, comprei novo, já comprei usado, enfim. Quando você coloca a torneirinha aqui para extrair mais fácil depois, traz muito problema, porque assim, você vai usar a mesma torneira 5, 10 vezes, vai ficar sujeira lá dentro. Eu tive hidromel que acabou azedando por causa disso. Tenho certeza que foi isso. Primeiro, a torneira não veda tão bem, então vai entrar oxigênio e oxidar a bebida, e cria um monte de espacinhos, entendeu? Bem propícios para ficar um monte de bactéria, um monte de coisinha. Então, para eliminar esse tipo de coisa, eu peguei aquele galão simples de vinho, entendeu? Com uma rolha, e a rolha furada e o airlock no meio. Então, cara, não tem, sabe, não tem para onde fugir. Tudo que eu já jogo, né, o sanitizante vai entrar em contato com tudo, sabe? Aí eu vou lá, nem fico em contato com a bebida, porque ela vai estar para baixo, então eu enfio aqui e já era. É o mais fácil. Fiz um resultado. Do outro lado, cadê? Caiu? Caiu um pouquinho aí? Já. Pode tentar ser mais leve, porque eu vi que eu já estou passando bem mais do que a meia hora aqui, né? Cara, relaxa, 2 horas falando, relaxa, seu. deixa aí. Tá enrolando. Ainda as coisas nem começaram. Então, ó, aí, outra manha que eu acabei pegando do hidromel. Existe um produto chamado ativante de fermentação, chamado B1. Você compra no mesmo site que é o site da Indopropil, aquele que está escrito do lado do cônico ali. Esse ativante ele tem esse tal de fosfato de diamônio ou fosfato de cobre bifásico. Ele, basicamente, é um nutriente mesmo para as leveduras. Caso você queira fazer uma cerveja mais alcoólica, ela vai demorar mais para fermentar. E a levedura vai utilizar dos nutrientes que vierem da cerveja para fazer a sua fermentação. E o que é fermentação? Basicamente, cara, o que a gente faz é comer e cagar. Ela vai utilizar dos nutrientes e do açúcar, entendeu? Vai fazer um processo, né, de digestão, entre aspas, e vai liberar o álcool. Porém, uma levedurinha ela é super frágil. Se não tiver tudo perfeito para ela, primeiro ela vai ficar estressada, entendeu? Quando ela ficar estressada, seja por pH, seja por falta de nutriente,
ela vai começar a liberar coisas desagradáveis, entendeu? Então assim, vai liberar às vezes sabores amargos, sabores azedos, entendeu? Que você realmente não vai querer, porque você está fazendo um negócio para beber, né? Enfim, já quem vai fazer aquelas bebidas destiladas nem se preocupa tanto, entendeu? Porque ela vai gerar um monte de álcool, depois o álcool vai ser só retirado ali, você não vai beber aquilo lá, né? Enfim, aí tem menos cuidado. Mas aqui a gente tem que ter bastante cuidado. Eu, por enquanto, não coloco na minha cerveja, eu nunca tive a manha de falar, vou experimentar, vou ver o que vai dar, entendeu? Mas eu pretendo mais pra frente sim colocar uma graminha que seja de um adjuvante de fermentação para ver se realmente a fermentação sai melhor, se o sabor muda. No hidromel, com certeza eu utilizo, entendeu? Porque a fermentação é longa, então por mais que sobre açúcar, falta nutriente, entendeu? Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Então assim, açúcar e nutrientes são coisas que são diferentes, então é a mesma coisa que você ter o pão para comer, mas sei lá, não ter água. Né? A água faz parte do processo de combustão, para você obter energia. Enfim, então quem tiver interesse vai atrás, é bem fácil de encontrar, também não é caro. Vai lá no site da Indopropil e tem esse ativante de fermentação. Tem outras marcas que fazem, mas que cobram bem mais caro. Já vi até para vender em site de cerveja, é tipo umas pílulas assim de ativante de fermentação, mas eu confio nesse daí que ele é barato mesmo e vale a pena. Novamente o azeite para oxigenação, entendeu? Põe uma gotinha de azeite, essa eu sempre ponho, eu acho que vale a pena. Põe no hidromel, põe na cerveja. E é lógico, falar da sanitização. Meu, sanitiza tudo que você vai usar, tudo, entendeu? Até a sua mão, se possível, você vai lá, lava a mão direitinho, passa a mão ali no iodo quando você for mexer, entendeu? Porque quanto mais você sanitizar, melhor vai sair a bebida. Nos processos industriais, ninguém nem põe o dedo, entendeu? É tudo sanitizado, tudo no formato de inox, entendeu? Então, assim, por isso que sai a cerveja idêntica, sabe? Os caras conseguem fazer a cerveja idêntica, porque realmente o processo é hiper padrão, hiper sanitizado, hiper bonitinho. Esse é o fermentador cônico. Então, aqui é, onde, é a válvula onde você vai tirar sujeira. Vai abrir aqui e vai sair toda a sujeira que tiver embaixo. Quando você for tirando a sujeira, o líquido vai descendo. Suponhamos que a sujeira esteve aqui, ele vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aí você pode parar por aqui, porque nessa válvula você vai tirar o líquido que está limpinho. Entendeu? Realmente é muito prático. Um dia ainda vou ter um desses aí que é muito legal. Esse aqui seria de 100 litros, né? Tem menor? Tem menor. Tem acho que eu já vi de 20 litros ou 25 litros que ele é pequenininho assim, cara. É realmente um chaveirinho. Da hora que você tem em casa. É legal porque você põe dentro de uma geladeira, que é o que eu vou falar agora. O que é bacana? Você controlar a temperatura da sua fermentação. Você vai ter assim um nível muito diferente da cerveja sem o controle da fermentação. E o hidromel, a mesma coisa. Então, os hidroméis que eu faço, eu controlo a temperatura do início ao fim. Da cerveja, a mesma coisa. Então, assim, o controle rígido da temperatura, o que ele traz de benefício? O não estresse da levedura, entendeu? Então, a levedura vai estar lá e, de repente, está 10 graus, aí está 15 graus, aí está 20 graus, entendeu? Cara, isso é péssimo para ela. Inclusive, na Alemanha, as cervejas elas eram feitas por estações. Então, por exemplo, tinha a cerveja do Natal, que era a cerveja que era feita um pouquinho antes do Natal, até dar o tempo certinho. Teve até uma edição especial da Baden-Baden e da Eisenbach, que fizeram cerveja de Natal. Eles sempre fazem essa cerveja das festas Isso, do ano. Cada época do ano tem uma cerveja. Tem uma cerveja. Isso aí na Bavária é mais tradicional, porque lá na Bavária eles mantêm o Reinheitsgebot mais firme, então eles ainda têm essas cervejas. Ainda fazem, A né? do Natal é a Weihnachtbier e tem as outras. Eu tive lá. Que bacana, nossa, que legal, hein? Imagina estar lá, beber a cerveja dos caras. Eu visitei no norte da Alemanha a fábrica da Becks, mas eles já não são tão chiitas assim com o Reinheitsgebot, né? Eles mantêm o Reinheitsgebot, mas é tudo industrial, então... Certo. E a questão da água também, você falou, eu achei interessante, porque eles têm um poço que fica a 20 km da cidade, da planta da fábrica, né, que é na cidade,
E eles falam que o poço tem mais de 100 metros de profundidade para poder pegar o lençol que eles pegam a água. Faz mais de 70 anos que eles pegam aquela água. Eles mandam um caminhão-pipa água para a fábrica e produzem a partir daí. O tradicionalismo é muito forte assim para cerveja, sabe? Apesar de ser meio cômico, né? Porque a cerveja é uma bebida meio recente, se você for comparar com vinho, com hidromel, sabe? A cerveja é recente, cara, uma bebida barata, recente. Mas, apesar disso, acho que a tradição ela ainda é muito forte na cerveja. Você vai pegar a Stefan e outras cervejarias, né, que são muito antigas, eles vão manter aquele negócio, sabe? Bem tradicional mesmo. Até eu vou falar mais tarde da lei lá, alemã de pureza, enfim. Então, o controle rígido da temperatura vai evitar o estresse da levedura. Então, tendo menos estresse, ela vai liberar menos off flavors, ela vai fazer a fermentação mais perfeita, mais rigorosa, entendeu? Ela vai realmente ter uma vida mais saudável. E, consequentemente, né, ela tendo uma vida saudável, a fermentação vai bem, vai até o final, dá tudo certinho. Porque pode muito bem acontecer de você começar a fermentar, você queria uma cerveja de 7% de teor alcoólico e não para em 5%, porque faltou nutriente, ou de repente você fez uma abraçagem errada, faltou açúcar, entendeu? É muito possível de acontecer, né? Então, tendo o controle rígido da temperatura é a melhor coisa. Um dos métodos de você matar a levedura, inclusive, é você congelar ela. De um dia para o outro você vai, chega a 0, -1, ela não aguenta e morre, entendeu? Enfim. Eu dou a dica. Uma geladeira barata, simples, dessas geladeiras bem velhas. Você compra um desse aqui, um controlador de temperatura, tem esse nomezinho aí, TIC 17 RGTI. Da Fulgor, que é uma marca mais comum, mais simples. Você vai encontrar isso lá para aqueles lados lá da Florencio de Abreu, Santa Efigênia, sei lá. Eu liguei em alguma... Como é que eu fiz? Não, aí embaixo do Iocão ali. De refrigeração. O que eu fiz? Eu pesquisei, liguei para as lojas e pedi para enviar para minha casa. Fui bem do jeito mais simples, entendeu? Quanto que é? 100 conto? Tá uma coisa, envia? Faz envio. Acabou, entendeu? Eu paguei 100 reais, você encontra na internet por 95, 90, 100 reais, entendeu? E, isso aí dura infinito, você pode colocar, por exemplo, você vai falar, quero fazer uma festinha especial, quero tomar cervejinha sei lá, 0 graus, 9 graus, você coloca lá na sua, é bem prático, porque você tira a geladeira da tomada, liga ele na tomada. Pronto, ele vai fazer tudo. Ele vai ligar a geladeira na temperatura correta, desligar na hora que for. Né? É muito bom, muito prático. Mas ele tem um termômetro que vai dentro da geladeira? Tem um termômetro. Tem um termômetrozinho que você vai pôr. Você pode pôr dentro da geladeira. Tem um negócio que chama fossa térmica, que é tipo um negócio de inox que você vai enfiar ele dentro da bebida, preso aqui por fora. É tipo um tubo de ensaio que você enfiaria por aqui. Aí você vai e põe esse medidor de temperatura lá dentro, entendeu? Ou seja, quando realmente a bebida abaixar de temperatura, por exemplo, ou aumentar a temperatura, é que ela vai ligar a geladeira, entendeu? O jeito mais simples é deixar lá na geladeira, pronto, acabou. É o que eu faço. Não sou tão rigoroso. Mesmo com o termostato original, tipo, não precisa. Você deixa legal, porque senão acaba com o compressor. Você interceptar, você tira os plugzinhos do termostato, que é um NA, NF, e coloca na saída desse um relé. Um relézinho na saída, você tira lá do botãozinho, né? Tira aqueles 2 fiozinhos e passa para esse aí. Na traseira tem um diagramazinho, né? O NA, NF. Certo. O NA e ele fecha lá. Olha, e aí fica ainda mais rigoroso. O relé da maquininha, porque o relé não aguenta muito. Certo, entendi. Porque no caso assim, você também pode controlar a diferença da temperatura em que ela liga. Por exemplo, se chegar a 19.8, ela liga. Ou a 19.5, então assim, você pode controlar esse espaço que existe entre... a variação mesmo da temperatura, entendeu? Você calibra nele, né? Você calibra nele, você controla tudo. É bem... Esterese. Então, gente, eu posso ir ao banheiro? Rapidão. A cerveja bateu aqui. Tá duro, peraí, vamos lá. Lá no fundão. Eu trouxe esse balde pra gente fazer um prime nele.
E aí a gente tava fazendo o prime direto na garrafa, botando açúcar na garrafa e colocando. Certo. Aí a gente vai fazer dessa vez esse. Já passar a coisa do experimentador pra esse cara aí, a gente colocar açúcar e depois vai. Ele ainda vai falar da gasificação que tem a ver com esse prime aí, vocês vão entender. Porque facilitar, né? Então, maturação. Não tem muito assim o que falar. Maturação, apesar de ser um processo simples, você pode tornar ele um processo mais amplo, mais especial. Então, você pode fazer a maturação, porque essa maturação é meio rápida, tá? Eu não sei até que ponto, quais são os benefícios que ela traz para a cerveja. Até hoje eu nunca vi ninguém explicando. Porém é o seguinte, ela dura em torno de 10 dias, 15 dias, e você deixa ela na geladeira numa temperatura mais baixa do que a temperatura da fermentação. Tá? Que nem eu coloquei aqui, a cerveja Pilsner, né, que é a Pilsen que a gente chama também. Ela tem uma maturação maior e com uma temperatura próxima de 0 graus. Tá? Eu não sei, como eu disse, não sei o que realmente traz de benefício, se você pode deixar mais tempo, menos tempo. Eu ainda não pesquisei, né, a respeito. Tá? Eu acho que assim, dá para você colocar, por exemplo, você quer fazer uma maturação especial, fazer no barril, entendeu? Aí você pode trazer sabores de madeira, sabores que são especiais para a cerveja. Porém, você pode fazer isso num outro momento, que logo eu vou falar. Depois da maturação, vai então, né, só resumindo a ópera novamente. Braçagem, na braçagem você vai ter aquela sopa com os grãos, a fervura, aí você vai ter o resfriamento, a inoculação da levedura, aí vai fermentar, depois vai maturar, que isso demora em torno, né, a fermentação geralmente são 7 dias, por aí. A maturação pode ser 5, 10, 15 dias, e aí vai ser o momento de você envasar, né, a cerveja, e junto do invaso você vai fazer o prime. O que é prime? Né? Na verdade em inglês eu não sei o que significa prime, mas todo mundo fala prime, então pegou, né? Todo mundo fala prime. Mas nada mais é do que colocar açúcar no mosto, né, para que ele refermente dentro da garrafa. Refermentando dentro da garrafa é o que vai dar o gás da cerveja. Você vai colocar, vai ter um colarinho, vai ter uma espuma, né? Existem tabelas, né, que são feitas especial para cada estilo. Então, sei lá, o estilo Indian Pale Ale deve ter uma carbonatação, que também é um outro nome para... A carbonatação é a medida do qual que é a força do gás para sair da bebida, entendeu? Então, qualquer carbonatação de uma IPA, pode ser de tanto a tanto, entendeu? Uma Imperial Stout, por exemplo, geralmente a carbonatação é baixa, né? Uma cerveja forte, com carbonatação baixa, então você vai tomar, você nem vai sentir muito aquela força na boca, e também ela não vai ter espuma. Vai dar só aquela espuminha bem fraquinha e já vai sumir a espuma, ela não fica persistente ali no copo, na bebida. Já, por exemplo, a Weiss é aquela cerveja com aquela puta espuma, você vai jogar, vai ter espuma. A espuma tem um sabor diferente da bebida, é muito engraçado, aquela espuma deliciosa, enfim. O prime é legal você seguir alguma tabelinha, tá? Não fazer assim muito na caruda, porque se você colocar muito açúcar, a garrafa vai explodir. Assim como já aconteceu comigo no hidromel, já aconteceu na cerveja. Tem que tomar cuidado, cara. A garrafa, quando está ali, até você ter certeza que ela não vai explodir, deixa ela num local apropriado. Eu já deixei um quartinho, explodiu, mas que boa, tudo. Eu fiz um hidromel com framboesa e tal, e aí a fruta refermentou, cara, na garrafa. Eu coloquei a fruta, achei que ia dar certo. Fechei, cara, ó, juro. Foi o teto, tem um monstro assim, ó. Porque ela voou e, eu quase que eu me ferrei, porque estourou uma. E tava dentro de uma gaveta ainda. Aí eu peguei a outra assim, que foi a que estourou em tudo, né? Aí deixa eu colocar aqui, mano, eu coloquei assim, no móvel aqui, eu coloquei aqui, ela fez assim, ó, plá! Um barulho, cara, maior que um tiro, velho. Foi muito perigoso, quase que eu me ferro, podia ter voado no vidro no meu olho, entendeu? Enfim, sorte. Tome cuidado com as garrafas, não põe açúcar demais, segue uma tabela bonitinha, e já aconteceu isso comigo. Você tem que homogeneizar muito bem esse açúcar dentro da bebida. Por quê?
Se você mexeu, coloca o açúcar direto nela, o açúcar fica cristalizado no fundo. Aí as garrafas que você vai colocar no final, né, que você vai, por exemplo, tem uma torneirinha aqui, eu uso o balde com torneirinha para engarrafar porque é muito prático. Eu coloco aqui, aí você já... No finalzinho, as garrafas do final vão ficar com mais gás do que as do início, então é ruim. Qual que é a manha que eu li? Você faz uma calda. Você pega um pouquinho de água, um pouquinho americano, faz uma calda, ferve essa água, joga o açúcar, deixa dissolver bonitinho e aí dá uma espera esfriar, não deixa o negócio muito quente, senão vai matar as levedurinhas que estão lá ainda. Joga, faz homogeniza tudo certinho e aí você põe, sanitiza as garrafas e sanitiza as tampinhas novamente. Garrafas, se você for reutilizar, dá uma boa lavadinha. Eu tenho uma escovinha que eu fiz ali e tal, dou uma lavadinha nas garrafas com detergente neutro, aí sanitizo, aí sim eu venho, pá, tudo bonitinho, faço com calma. Cerveja dá muito trabalho, que nem eu trago assim, mas quando eu vou em algum lugar que eu acabo vendendo as cervejas. Por quê? Porque, lógico que eu não vou ter lucro, claro que não, mas cara, o trabalho que dá, é duro, sabe? Porque, geralmente eu faço assim, vários estilos de uma vez, então eu faço braçagem semana a semana, um mês, por exemplo. Aí, vai vindo tudo junto, eu tenho duas geladeiras lá, eu tenho que mexer e tal, e é pauleira, cara. Geralmente de sexta até 1, 2 horas da manhã eu tô trabalhando com cerveja, né, pra fazer certinho, pra não acumular pro final de semana. Enfim. E eu vou comentar aqui da lei da pureza alemã, que ela entra muito na questão do prime. Por quê? O que é a lei da pureza alemã? Você não pode pôr nada além de água, lúpulo e malte. Nada. Não pode pôr fruta, não pode pôr erva, não pode pôr açúcar. Então, quando você vai fazer o prime num método, né, que não seja na pureza alemã, você vai colocar açúcar. Porém, colocou açúcar, você já não pode falar que essa cerveja é pura. Entendeu? É um negócio meio Hitler, assim, né? Tem que ser puro, tem que ser assim. Mas por que depois eu fui ler um pouquinho a respeito, como é que surgiu isso daí? A galera pegava cerveja, sabia que não ia ficar muito boa, e colocava, sei lá, colocava alecrim, colocava, cardamom não é de lá, mas colocava zimbro, colocava qualquer erva para dar um sabor especial. E acabava que o pessoal fazia, e às vezes dava problema, e o pessoal tomava, passava mal. Mais ou menos nesse naipe, e algumas cervejarias tradicionais acabavam perdendo o mercado, enfim. Acabaram que criaram essa lei, entendeu? Para boicotar mesmo o pessoal, enfim. Então eu acho, na verdade, isso aí uma puta bobeira, essa é a minha opinião, tá? Quem respeita, quem quer fazer do método tradicional, como que eles fazem? Eu fiquei pensando, como é que o cara dá o prime? O que ele vai colocar na bebida, sem ser açúcar, para ela refermentar? Eles fazem o seguinte, dá trabalho, você tem que pegar uma bebida que já está fermentando, uma outra cerveja que já está fermentando, de preferência do mesmo estilo, para não misturar, e colocar parte dessa cerveja no mosto que já passou pela maturação, entendeu? Pega aquilo que já está fermentando, mistura, e aí põe nas garrafas, e as garrafas vão voltar à fermentação. Cara, isso dá uma puta de trabalho, porque se não tiver com cerveja fermentando, você vai fazer o quê? Entendeu? Então, assim, o método do açúcar é prático, é simples, dá muito certo, não dá nenhum sabor estranho, é perfeito, digamos assim. Então, acho que, principalmente para quem está no início, é melhor, sabe, procurar o mais simples, o mais objetivo, para não ficar perdido aí, acabar fazendo besteira, perder uma cerveja, tanto trabalho que você teve, tanto que você gastou só porque, aquilo é puro, não sei o que lá, enfim. Eu acho que vale a pena. Qual que é o açúcar que você usa? Então, açúcar invertido. Nos kits já vem açúcar também, já vem. Eu achei muito legal que eles vendem, tem um kit especial, que é uma receita deles, que vem uma bala. Aí ele fala assim, para 300 ml, você põe uma bala, para 600 ml, 2 balas. Aí você pega essa balinha, quebra ela, põe dentro da garrafa e põe o açúcar e fecha, entendeu? Lá dentro, por que a questão da homogeneização tem que ser no balde? Porque ali dentro ela já vai soltar tudo, é muito prático, muito legal. Porém, só funciona para garrafa de 300 e 600. Eu fiz uma da receita deles na garrafinha menor ainda, acho que é 200 ml, que é as que eu trouxe aqui, e uma delas explodiu, porque tinha prime demais, ela não aguentou, estourou. Tá? Ainda tem o lance do açúcar mascavo, né?
Oi? O açúcar mascavo para fazer aquela cerveja preta ainda tem esse lance? Cara, não conheço. Na minha época eu fazia com... Cerveja escura, na verdade, eu não fiz nenhuma ainda. Tenho Mas vontade. o açúcar mascavo. Deve ficar bom, cara. É, Além de que o açúcar mascavo tem um sabor especial, né? esse é o aquela tipo bock lá. Sim, sim. É Veja o verdade. açúcar com... Ela tem um saborzinho mesmo de açúcar mascavo, as que a gente compra também, até as escuras, eles não Mas são eu acho que bons. você tem que queimar o açúcar em alguma Não, fase, mascavo, né? né? Mascavo? Não sei. Legal. Pode ser o demerara, o mascavo, ou de repente usar até deve ficar gostoso, o próprio, aquele melado, sabe, quando se faz da cana. É um sabor forte, cara, gostoso. Eu tive uma ideia aqui. Veja se fizesse um processo da seguinte maneira: você vem, termina de fazer a primeira parte e não faz uma fermentação. Você simplesmente pasteuriza o bagulho, tipo, você esquenta muito, depois esfria muito rápido, faz um choque térmico, como você falou. Certo. E aí depois você coloca na garrafa e aí você coloca pedacinhos de gelo seco e tampa. Só que daí você tem que pesar, né? Tipo, a quantidade de massa de gelo seco, ver quanto que isso vai dar de volume, e daí você consegue calcular exatamente o volume de CO2 que vai você ter, tem em cada né? garrafa. E é o jeito, sei lá, de você não usar açúcar. Ó, vou te falar que sabe como é que o pessoal faz na indústria? Eles não dão o prime certinho, porque o prime, depois que você fechou a garrafa, tem que esperar mais uma semana para ela refermentar. Eles pegam a garrafa, põe um sistema onde ele injeta o CO2, entendeu? Que nem você falou, injeta CO2, porque o que é a gás mesmo é CO2, porque é o resultante da fermentação. Então eles pegam, injetam à força o CO2 e tampa, entendeu? É como você abre, tem CO2. É um método forçado. Na verdade, Não sabia disso. é sério. Eu achava que vinha, dava um tempo nisso para ela ficar bem. Saía da embalagem. É a mesma coisa do chopp. Então, aí isso que eu ia falar, na verdade o sabor assim nem muda tanto, mas o chopp é feito assim, porque que acontece? Não sei exatamente porque eles fazem assim, mas é uns barris assim de inox que eles vão lá e põem. Chopp basicamente a mesma coisa que cerveja, só que super carbonatado, não é? Então, a carbonatação eu sei que é feita à força. Só isso que eu sei. Até hoje eu não sei exatamente qual que é a diferença do chopp e cerveja, eu já pesquisei. Não tem dizer que é isso. Não tem diferença nenhuma. Não tem, né? Tem. É uma diferença de mercado brasileiro. Porque Faz isso no Brasil. eu sempre me perguntei, mas eu nunca No cheguei resto do numa mundo ninguém conclusão. sabe que diferença é essa. Só que. Que bom. Pra mim parece que é uma cerveja super carbonatada. É a ação. Aí a gente. Pode ser mais leve. Vamos lá no papo. Só interessante. Nossa, obrigado. Que isso? É, rapaz, American Pale Ale. Esse é nosso, eu trouxe aí dessas três aí, eu já vou dividir pra dar pra todo mundo, porque senão aí fica injusto, né? Cada um só bebe, enfim. Eu não sabia quantas pessoas iam vir, eu trouxe pouco, achei que ia ser menos gente até. Enfim, mas ó, aí no invase, rapidão. Invase, como eu já falei, lavar, sanitizar a garrafa, sanitiza as tampinhas, não faz o serviço pela metade, faz bonitinho, o máximo que você conseguir. Entendeu? E se você quiser, é muito interessante, eu acho, a gente trazer essa informação, achei que ela é a manha do gato para mim. Eu ainda não fiz isso, porém eu pretendo com certeza fazer, que é colocar chips de carvalho. No site da Endopropil existem 3 tipos de chips que eles vendem. São pedaços mesmo de madeira. Madeira francesa, madeira americana, que eles fazem um blend de madeira escura com madeira leve, e eles vendem também uma madeira tipo que é escura, ela é queimada, entendeu? Para ficar uma madeira forte mesmo, entendeu? Então, isso nada mais é do que o método mais simples e, entre aspas, tecnológico de você tem até um outro mais simples, que é o estafo da madeira, que eu já vou falar em seguida. Mas é você colocar esses chips para dar o sabor da madeira na bebida, entendeu? Uma cerveja com sabor de madeira, com certeza já foi feita antigamente, entendeu? Não tem que a gente deixar de fazer hoje em dia, sabe? Madeira e cerveja também combinam, assim como vinho e cerveja combinam, hidromel e cerveja combinam. Eu fiz um hidromel com chips de carvalho, ficou muito bom. Pena que eu só fiz uma garrafinha por teste. Eu fiz uma garrafinha, coloquei lá os chips e vazei. Pô, e quanto que é esse chip aí que o pessoal vende? Mano, é barato. Eu paguei R$8 um saco aqui, assim, ó. Entendeu? Barato assim, né? Acho que vem um saquinho. Nossa, etagem de madeira. Nossa, mas nossa, o valor agregado
mercado infinito com bagulho, cara. Só que assim, né, velho? Carvalho francês praticamente não existe mais, né? O que seria o ideal, entre aspas, é você ter um barril para colocar isso daí, né? Não tem que ter os chips. Vale a pena, que nem eu peguei a Sagatiba para saber o sabor desses negócios. Eu comprei 2 garrafas de Sagatiba, eu comprei 3 tipos de chips e eu dividi essas garrafas em 3 e coloquei cada uma a madeira. E eu dei pro meu pai, falei que meu pai gosta de cachaça, eu não sou muito fã, falei, ó pai, vamos tomar isso daí. E aí, é muito bom, cara. Tipo, você pega uma cachaça pura, que não tem gosto de nada, que é a Sagatiba, né, ela é bem crua mesmo, cara, você fica com uma cachaça top, entendeu? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Quem quiser comprar. Barril, ele entraria em que estágio? Tá? Então, eu já me perguntei isso, eu não sei a resposta. Eu pesquisei, mas não consegui achar ainda. Eu acho que o barril entra no momento, depois que você fermentou, maturou, aí você coloca ele no barril. Entendeu? Antes de dar o prime. Antes de dar o prime e o invase. Deixa ele no barril ali um tempo e tal, e vai. Talvez vai até diminuir um pouco, porque o barril ele permite um pouquinho da água sair, né? Aí vai ficar uma bebida um pouquinho mais concentrada, aí você dá o prime e vaza, entendeu? Aí vai ficar a firmeza. Enfim, então, deixa eu ver, tem o extrato de madeira, que é tipo vende um tubinho assim, que eles pegam a madeira, não sei bem que processo que eles fazem, mas que vende um extrato assim da madeira para você jogar direto, aí você não tem que ter paciência nenhuma, tem lá, né, se jogou, já deu sabor, acabou. Não sei, eu nunca experimentei, eu sei que é caro, bem mais caro do que R$8 um saquinho de madeira, entendeu? E outra, a madeira, você precisa pôr pouco para ela dar bastante sabor, entendeu? Ela é bem forte assim, né? Muito, muito legal. Opa! Aí eu coloquei essa musiquinha, enfim, que no final acabou, todos os conhecimentos que eu tinha passei, acho que eu não sei praticamente mais nada além disso daí. Só uma coisa que tá faltando. É uma experiência que vale. E, enfim. Valeu, obrigado. É só uma coisa que tá faltando pra gente fazer cerveja, colocar música. A gente tá fazendo bastante, todo mundo quieto, olhando pra cara do outro. Essa música do Buzetilli que se chama Puro Malte, é bem bacana que ela fala exatamente desse tema de cerveja artesanal, sabe? Enfim, Legal. Aí. Da hora. Bom, muito A obrigado. questão do aquecimento, se fizer com um esquema elétrico, em vez do fogão, você tem controle, pô, você tinha um controle melhor, sabe que funcionava? Eu meto lá Aquele fogão de indução? Não, ali não dá, eu digo botar uma serpentina, uma resistência, né? Tem uma resistência de chuveiro, assim. Não, Não, eu já vi assim.